quem mais vende quadrinho no Brasil? Maurício de Souza. Eu vou oferecer um desses pro Maurício. Só que não podia sair pela Abril porque ele estava na Globo. Aí eu fui lá na Globo. Escuta, eu estou fazendo esses livros assim, assim, assim. O que vocês acham de eu fazer um guia de curiosidade sobre o Maurício? Aí, beleza, veio uma contraproposta. Que era, o Maurício, ele não queria isso não. Ele queria fazer um livro que contasse como ele, fã de quadrinhos, como você, virou autor. Só que ele quer um negócio meio híbrido. Da metade para frente, ele quer que aí, essa parte aí que você está folheando. Ele quer os quadrinhos, os 30 quadrinhos favoritos dele, e que você fizer. E eu falei, pô, aí é meu número, cara. Porque aí eu falava, qual que você gosta? Ah, o Spirit e tal. E aí eu fazia uma matéria sobre isso daí, e pegava uma frase do Maurício. Dick Tracy, tal, o Spirit é isso, tal. E aí tem uma coisa curiosa que eu brinco que eu chego, Maurício, tem um personagem aí que é o Luiz G era um autor que ele adorava. Então é autores e quadrinhos. Aí tem um momento que ele fala de um personagem chamado Dr. Kildare. O Dr. Kildare era um médico dos quadrinhos que fez muito sucesso e o Maurício gostava do quadrinho dele. E eu coloco aí chego em casa para fazer a pesquisa, porque agora, diferentemente do começo da carreira, eu tinha uma biblioteca gigante de quadrinhos, já tinha internet e tal. Aí eu vou lá procurar Dr. Kildare. Taraná, primeiro quadrinho, 1966, o ano que eu nasci. Eu falei, impossível, o Maurício lia isso nos anos 40? Como? Aí eu, Maurício, você tem certeza que não sei o que e tal? Eu falei, tenho, absoluta. Saiu no gibi semanal, Dr. Kildare, não sei o que. Eu falei, posso olhar? Posso. Cheguei lá, olhei, Dr. Kildare. Aí eu começo a procurar, falei, não é possível, alguma coisa errada. Aí eu começo aquele negócio que eu sou tarado por pesquisa. Eu fui descobrir, ainda eram listas de e-mails ainda, isso é 2005, não era fórum e tal. Eu descobri um grupo que discutia tiras americanas dos Estados Unidos. Falei, escuta, eu tô com uma dificuldade e tal, tal. E esse personagem aqui, no Brasil, o Dr. Kildare, o cara falou assim, não, esse é o Dr. Bobs. Eu falei, como? Aí já fui na minha enciclopédia do Dr. Bobs, achei o cara. Aí eu fui ligar, como é que isso aconteceu? Acontece o quê? O Dr. Kildare é um personagem que surge nos seriados de cinema e fazia um sucesso estrondoso no Brasil nos anos 40. O que os caras fizeram? Tem uma tira de médico aqui. Mas o médico usa óculos. Foda-se, o Dr. Kildare não usa, mas aqui vai usar. E rebatizaram de Dr. Kildare. Caramba. Mudaram o nome e botaram Dr. Kildare. Aí eu conto no livro, coloco entre aspas, Dr. Kildare, e o Maurício assim, você acabou com a minha infância, né? Eu falei, porque você lia outra coisa achando que era o Dr. Kildare. Ou seja, o material devia ser reescrito. E não estavam nem aí. E aí eu lanço o livro. Aí, quando o livro é lançado em 2006, em março, foi para a Editora Globo, Maurício Quadrinho, hoje está esgotado. E aí eu tive a honra de autografar com o Maurício na Bienal. Meus filhos ainda bem pequenos, tal, e foi, imagina aquela fila gigante. E aí tem aquelas coisas que o Maurício está numa posição que ele não precisava fazer isso, sacou? Por exemplo, você chegava na fila com um livro. Sim. E o Maurício está na frente, eu estou aqui. A ordem era essa. Ele falou assim, ele autografa primeiro que ele escreveu o livro. Ele não precisava fazer isso. Caramba. E ele fez. Aí eu falei, Maurição, quando terminou, tal, esse dia até eu sempre conto que tem hoje eu consigo contar sem me emocionar, mas assim, eu tava na Bienal autografando e, claro, meus pais chegaram, né? E aí o meu pai, cara, o seu Domingos está lá no céu agora, ele cansou de abrir a porta do meu quarto, me ver lendo gibi, e falar, o que essa merda vai te dar, Sidney? E ameaçava rasgar os gibis, e caralho, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, ele tinha um orgulho, ele falou assim, filho, eu não entendo nada que você escreve, mas você escreve muito bem. Então ele tinha um orgulho, assim, saca? Aí no dia que ele chegou na Bienal, velho, eu vi a cabecinha branca do meu pai chegando assim, cara. Hoje eu não me emociono mais, mas durante muito tempo foi difícil de contar essa história. E aí eu levanto para dar, ele já estava chorando. Ele já estava chorando, cara. Ele me abraça, me dá um beijo no rosto, e vai no meu ouvido e começa a pedir desculpa. Eu falo, desculpa. Eu falei, pai, para. Eu falei, pai. Eu falei, hoje eu sou pai, hoje eu entendo, cara. O que você, ele estava pensando no seu bem. Você não sabe, você não tinha. Meu pai não tinha cultura para saber que os quadrinhos podiam dar um futuro pro filho dele. E aí,
aí o Maurício, muito sagaz, ele falou assim, seu Domingos, olha que coisa linda que seu filho fez, não sei o quê, pega o livro e tal. Aí, puta, eu fiquei, cara, chorei muito naquele dia na Bienal, foi super emocionante, minha mãe chorava muito e Que tal. bom que seu pai teve tempo de ver isso, Que né, bom, cara? que bom. Ele já tinha tido algumas isquemias cerebrais e tal, e deu tempo dele ver isso, cara. Que Então foi legal. muito legal. Aí quando terminou, eu falei, Maurição, é o seguinte, agora eu vou fazer um lançamento, só que não é o teu público, né? Vai ser para o meu público muito menor, né? Que é o público nerd. Eu vou fazer lá na FINAC em Pinheiros, né? Vai só meus amigos, vai, sei lá, vai ter umas 50, 60 pessoas, tal. Aí ele fez assim, eu vou. Eu falei, você vai? Vai nada, né? Você vai. Como que você vai? Eu achei que ele foi perto da minha casa. Eu achei que ele não ia, Vilela. Achei que ele não ia. Aí eu tô lá, tal, conversando com os amigos, não sei o quê, tal. Então, pessoal, aí eu passei um ano entrevistando o Maurício, contei essa história do não sei o quê, tá. Eu vejo o Maurício aparecer lá no fundo. Aí eu fiz, senhoras e senhores, Maurício de Souza. Aí todo mundo virou pra trás. Ele foi sentando, eu falei, senta aqui, velho. Porque se você sentar aí, acabou a palestra, né? Senta aqui. E aí tem uma cena que acontece, que eu adoro contar essa história. Um amigo meu, muito puxa-saco meu, vira pro Maurício e fala assim, como foi trabalhar com o Sidney? Eu falei, porra, a pergunta seria só o contrário, né? Aí o Maurício brincou e fez assim, não, o Sidney é um grande pesquisador. Ele fez o prefácio do Maurício desse livro. Ele falou assim, foi como se a gente estivesse fazendo uma terapia falando de quadrinhos. E aí a gente ficava horas falando de quadrinhos, eu não queria nem fazer as outras reuniões, não sei o que e tal. Foi uma delícia tal, e o Sidney é um profissional muito sério, pesquisador, não sei o quê. E nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu fiz assim, opa, vamos? Ele, vamos. Eu falei, você não me avisou. E aí, achei, beleza. Quando ele desceu pro backstage lá da palestra e tal, ele me pergunta, falou, Sidão, o que você acha da MSP, a Maurício de Souza Produções? Eu falei, Maurício, é uma potência, é a dona do mercado e tal. Ele falou, mas você acha que cabe mais? Eu falei, cabe mais. E eu lembro que eu falei, você hoje só comunica com o público infantil, que é o gibizinho, foi quando eu parei, e ele não tinha livro. Ele publicava pouquíssimo livro. Aí ele falou, porque eu vou criar uma área para você criar produto para mim. porra. Eu falei, Deus existe. Então agora vai, né? E aí ele me chama para trabalhar com ele. E tem eu sempre conto, eu gosto de contar essa história, porque assim, eu estava em casa um dia, ele falou assim, Sidão, você pode vir aqui, a secretária, você pode vir aqui para ter uma reunião, o seu Maurício gostaria que você participasse. E era final de 2006, era lá para agosto, não, era agosto, por aí. Atravessei a cidade, fui para Lapa, cheguei lá, tá naquela sala. Aqui eu abri a porta, velho, o Maurício era contratado da Editora Globo havia 20 anos. Eu abro a porta, tá o Maurício com a cúpula da Panini. Cara, aí entra o cara que é o jornalista mais respeitado de quadrinhos do Brasil, que tem um site que fala com todo mundo do público, o cara da Panini falou, fudeu, né? Vai vazar. Aí eu só fiz, eu respeito o off, se eu sei, eu tô aqui por outra razão. Eu acho que o Maurício ali meio que me testou mesmo. E eu falei, off é off. E eu segurei a informação. E aí o Maurício me chama, o Sidney vai trabalhar comigo, assim, assado, vai ser editor dos livros, assim e tal. E aí eu dou uma sorte gigante, acho que a sorte acaba ajudando nesse processo também. Porque quando o Maurício me chama, eu falo, Maurição, com todo o respeito do mundo que eu tenho por você e pela tua criação, se fosse para editar os gibizinhos de linha, eu ia passar. Eu falei, Maurição, porque eu já tinha editado o Sandman, eu já tinha editado Tex, já tinha vários quadrinhos, o Dragon Ball, tudo. Eu falei, eu queria editar quadrinho mesmo. Ele falou, não, eu vou fazer, é para você criar livro aqui. Eu falei, tá bom, beleza, aí eu fui. E aí eu dei a sorte que o departamento comercial da MSP teve uma grande sacada. Até 2006, o Maurício era da Globo, e todos os livros, por exemplo, a Globo tinha direito sobre tudo. Eu quero fazer livro sobre Jujuba. Tinha que oferecer para a Globo primeiro. Se a Globo não quisesse, você podia ir na editora especialista em Jujubas. Mas aí, às vezes, já era tarde. Quando ele vai para a Panini, quadrinhos são só com a Panini. Livro, podia fazer com quem a gente queria. Hoje a gente trabalha com 27 editoras, pra você ter noção. Eu edito livro espírita, católico, evangélico, de
de receita, de turismo, tudo que é livro, parcerias com caras como o Rubem Alves, o Mário Sérgio Cortella, a Thalita Rebouças. A gente dá pra fazer tudo com a Turma da Mônica. Tudo.